de hoje eu estou com duas convidadas super especiais que eu gostaria de estar apresentando para vocês nessa manhã barra tarde, né? Começa de manhã e termina à tarde. Que é a nossa querida Vitória de Cássia, Labareda de Fogo. Se apresenta, Vi. Olá, amigos, família. Me chamo Vitória, sou aluna aqui da Exousia, né? Estou sendo pastoreada pelos meus pastores, os apóstolos. Eu tenho 24 anos e é isso. Você veio da onde, Vi? Eu vim de Santos, São Paulo. São Paulo. Santos, São Paulo. E a nossa próxima convidada é a nossa querida Tal, ministra de louvor aqui da família do Reino, muito amada e querida por todos nós. Se apresenta um pouquinho, Tal. Oi, pessoal, meu nome é Tawane, mais conhecida como Tal, pode me chamar de Tal, porque Tawane é muito longo. Tenho 27 anos, sou aluna da Exousia Music, também sou pastoreada aqui pelos nossos apóstolos, pelos nossos queridos pastores, pastora Isa, pastor Dan. Amém. E estamos aqui, né, na batalha todos os dias pelo reino de Deus. Aleluia. Tanto a Tal quanto a Vitorinha não vão embora mais, né? Já é uma decisão que elas tomaram, elas não vão mais embora, vão ficar aí com a gente. Filhas E é da uma casa. alegria muito grande para nós isso, porque as duas são muito abençoadas e são pessoas que com certeza Deus ainda vai usar muito. Amém. Deus vai levar para níveis muito altos nele. Amém? Amém. Então, o tema de hoje, por que da Vitória e da Tal tá aqui, é um tema muito profundo, um tema que a gente pode entrar muito profundo nele, que é sobre futuro e esperança. E é um tema que eu vejo que as pessoas perderam um pouco disso, sabe? Um pouco do futuro, um pouco da esperança do amanhã, essa dúvida. E você vê que justamente a dúvida do futuro, a dúvida do amanhã faz com que outros problemas surjam, como a depressão, como a ansiedade, porque você não sabe o que vai vir, né? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que Deus vai fazer. Então, esse medo todo gera outras crises muito piores em nós. Mas eu quero começar hoje com Jeremias 29:11, que vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Muito forte isso, porque é Ele que nos dá esperança e futuro. É nele, né? Essa esperança e esse futuro. E eu gostaria que, para começar, a Vitorinha contasse um pouquinho da história dela para quem está ouvindo a gente nessa tarde. É uma história muito edificante e eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Vamos lá. Amém. É um tema muito profundo, né? Sobre esperança acerca do futuro. Principalmente quando o diagnóstico e o que as pessoas só têm a falar ao seu respeito é que não vai conseguir, você não pode, não tem como, não tem jeito. E só a gente acaba, né, acerca guardando essas palavras e não enxergando o amanhã, simplesmente só essa voz, né, diabólica, né, que fica ecoando. Por muito tempo, eu ouvi que eu nunca mais poderia andar. Eu tive câncer com 4 anos de idade. Foi tirado 2 costelas, um dos meus pulmões. Isso acabou com que eu tivesse dificuldade para caminhar, mas eu ainda caminhava. Então, os meus pais me colocaram na fisioterapia. Só que a fisioterapia, de vez de ajudar, só piorou a situação. Então, eu comecei a sentir dores muito fortes. E essas dores foi só piorando. Meus pais me levavam no médico e não tinha diagnóstico. Os médicos falaram, não sei por que ela está sentindo essas dores, era para melhorar, não piorar. Até um certo dia que eu acordei e não senti mais os meus movimentos das pernas, da cintura para baixo. E o médico falou assim para minha mãe, já é um milagre ela antes andar. Agora, mãezinha, eu não vejo uma forma que faça com que ela volte a andar, porque não tem diagnóstico, não tem o porquê, o motivo de ela ter parado.
Então, não tem como eu auxiliar. E minha mãe perguntou, mas minha filha tem esperança de que amanhã ela volte a andar? E o médico falou assim, mãe, me desculpe, eu não vou trazer essa esperança para você. Trata isso como uma forma natural para ela. Fala que isso vai ser assim e acabou. Que ela não vai andar, não cria esperança. Não cria expectativa na mente dela, porque provavelmente ela nunca mais vai andar. Então, os meus pais, né, são, né, mulheres e homens de oração, então eles buscavam em Deus. E falava, filha, ó, o médico disse que você nunca mais vai andar, mas eu acredito em Deus. E que Ele pode fazer um milagre. Só que o tempo foi passando, essa é a questão do tempo também, né? Porque vem a frustração e a gente perde a esperança no tempo, no decorrer. E o tempo foi passando e nada acontecendo. Meu pai me levava nas costas, subindo um monte lá em cima e falava, Deus vai te curar aqui em cima, Deus vai te curar. E nada acontecia. Mas eu entendi que esse processo não era dos meus pais, era meu. Então, eu acredito que era para mim viver isso. E para mim criar essa experiência com Deus. Então, nada tinha acontecido. Então, a frustração veio, as palavras dos médicos, das pessoas ao redor, só foi encoando cada vez mais dentro de mim. Então, eu me frustrei, fiquei depressiva, larguei a fé e tudo. Fiquei um bom tempo assim, uns 3 anos e meio. Isso quantos anos você tinha, Vi? Eu estava na adolescência, então tinha mais ou menos 14 anos. Ah, tá. Então, peraí. Com 4 anos você teve câncer. Tive câncer, mas isso. Você passou, enfrentou e... Isso, com 8 anos eu... Tava bem. bem. E aí começou o processo da que paralisia. Isso. Com quantos anos, mais ou menos? Eu creio que foi 10, 11 anos de idade. Uhum. Entendeu? E aí, tá, só que aí, como eu falei, né? Larguei a fé, a frustração e tudo veio. Veio uma irmã cheia do Espírito Santo, né? Creio. Do ciclo de oração. Ela falou assim, Vitória, por que você não abre uma campanha de oração? Você e Deus e mais ninguém. Não conta pra ninguém. E eu falei pra ela, tá bom, mas pra ela ir embora, né? Pra ela não ficar falando. Buzinando no ouvido. Isso. Porque sabe, né, irmãzinha? Você fica, até tentar te convencer à força. E aí, eu falei, tá bom. E ela foi embora. Só que aquela voz não saía. Sabe o que é não ter paz? Era isso, literalmente. A palavra, abre uma campanha de oração. Abre uma campanha de oração. Ficou dentro de mim, ficou no meu ouvido. Eu não consegui ter paz. E aí, chegou a madrugada, eu falei, vou abrir. Eu falei, Senhor, eu vou colocar tudo diante de Ti. E eu vou fazer essa campanha e vai ser a minha última tentativa. Já tentei de tudo, os meus pais tentam de tudo. E aí eu vou acreditar nessa voz, porque diante de mim só estava a voz, você nunca mais vai andar, você nunca mais vai levantar, você não vai ter mais uma vida normal. Era isso, só que aquela voz daquela mulher, que eu creio que não é aquela mulher, era o Espírito de Deus, aquela palavra, entendeu? A palavra que eu recebi ecoou dentro de mim. Então eu falei assim, eu vou tentar. Aí eu comecei de madrugada, 3 dias de madrugada. E a minha oração era só isso, Jesus me faz andar. Só isso. Eu fiquei a madrugada, Jesus me faz andar. Jesus me faz andar. No segundo dia também, Jesus, eu quero andar. Me faz andar. E no terceiro dia também, Jesus me faz andar. Eu quero andar. E aí, os 3 dias acabou, eu falei assim, eu entreguei. Eu fiz a minha parte, agora é com o Senhor. E aí, no dia do meu aniversário, dia 8 de maio, Ele me deu um presente mais incrível. Não tinha ninguém em casa, só estava eu. E o Espírito Santo me visitou. Ele entrou lá dentro e eu senti literalmente a mão dele tocando na a mão direita e me levantando. Mas você estava em oração, viu? Tu tava... Não, eu estava no sofá, deitada assim, né? Não, uma posição
Eu estava lá. O ambiente, pastora, ficou diferente. A sala. Do nada, você não estava em oração? Não estava. Uau. Não estava. Não estava. Eu estava lá. Só que eu nunca tinha sentido a presença, né? Como eu tinha largado a fé, eu era cristã pelo fato dos meus pais. Eu acredito até hoje eu falo que meus pais tinham fé, os homens de Deus tinham fé, só que era uma experiência que o próprio Deus queria ter comigo, para que eu pudesse ter esperança, entendeu? Tipo, acreditar que é possível, mesmo quando não é possível, mesmo quando a situação, as palavras, o cenário, o nosso estado diz não, é impossível. Eu precisava ter a expectativa do possível em Deus. Então, eu acredito que era uma experiência que eu tinha que viver. E até hoje, pode as coisas não tá legal, o cenário pode estar impossível, posso só ouvir um não, já ouvi muitos não de homens, mas enquanto Deus me disser sim, vai ser o sim dele. Glória a Deus. E aí, eu ganhei esse presente lindo, ele me levantou, né? Aos pouquinhos eu voltei a ter o equilíbrio, né? Porque é muito tempo sem andar. Você mas não tinha nada do movimento? Nada. Minhas pernas eram literalmente atrofiadas. Literalmente. Totalmente. Tinha nada. Foi ele mesmo. Literalmente foi ele. Eu acredito que a palavra, se aquela mulher não tivesse liberado aquela palavra, dizendo, faz uma campanha de oração. Então, eu acredito muito no poder da palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Então, põe a esperança no teu amanhã. Pode hoje ser nada. Mas se tu tem uma palavra, pode pôr expectativa, esperança que teu futuro vai ser grande. Isso é muito forte. Eu também acredito 100% nisso. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Isso basta. E é sobre essa palavra que você tem que caminhar. Então, muitas pessoas elas não têm esperança porque elas não têm uma palavra. Às vezes você está assistindo e você fala, pastora, mas eu não tenho uma palavra. Deus não me falou nada. Vai ler a Bíblia, irmão. Porque ali tem muitas promessas, tem muitas palavras. Ali o Senhor, Ele diz o que Ele quer sobre ti. Exatamente. O que Ele tem para você. A palavra de esperança é para todo mundo. As promessas são para todos. E é isso que você precisa entender. Aqui nesse versículo que eu acabei de ler, ele fala justamente isso. Uma palavra de futuro e esperança. É isso que Deus tem para todos nós, né? E a Bíblia mesmo fala que Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Não são pensamentos maus, mas são pensamentos bons de um futuro e esperança. Então é isso que você tem que cultivar nessa manhã, nessa tarde, né? Não sei se você já almoçou, mas a Via, ela tinha tudo para acreditar no não, né? Mas Deus queria, através do processo dela, através dessa prova que ela passou, transformar a Vitória no que ela é hoje. Pra quem conhece a Vitória a gente brinca que é a labareda, né? Porque a Vitorinha, ela pula, ela corre e ela tem uma intimidade com Jesus e com o Espírito Santo que todos nós admiramos muito, né? E tu, Tal? Quer contar um pouquinho? Um pouquinho do que a senhora falou agora sobre os jovens não têm uma palavra porque eles não leem a Bíblia, né? Eu ri aqui internamente, porque eu falei, eu não escuto a voz de Deus, então eu leio a Bíblia em voz alta, então você quer ouvir a voz de Deus em voz alta, lê a Bíblia em voz alta. O que eu percebo? Que a humanidade, os jovens, ele tem dependência emocional de algo que falta. Então, por exemplo, no meu caso, contar um pouco da minha história. A minha história foi bastante inspiradora assim para mim após eu ter passado por todos os processos. A minha mãe, eu não tive muito contato assim com a minha mãe emocional. Então já começou por aí desde pequena, porque minha mãe ela não teve contato emocional com a mãe dela. Então é um ciclo, né? É um ciclo. Minha mãe não conheceu a minha avó, então ela não sabe quem é minha avó, porque quando a minha mãe ela era bem bebê, ela foi vendida como escrava para uma outra família. E então ela já começou trabalhando. Minha mãe desde novinha, ela trabalhou até os 16 anos, até quando ela conheceu meu pai.
E automaticamente minha mãe já criou uma dependência emocional do meu pai a partir do momento que ela conheceu meu pai, já casou meu pai e junto com ela. E meu pai levou ela embora, então eles casaram e começaram a construir a vida dessa forma, né? E eu fui uma pessoa muito mais próxima do meu pai, porque assim como meu pai ensinou tudo para minha mãe, ele ensinou tudo para mim. E quando o meu pai, quando eu estava com 18 anos, o meu pai, 19 anos, meu pai faleceu. Então, ele faleceu de doença de Chagas. Então, eu perdi meu pai, assim, enquanto ele ainda era novo, né? Era algo que não se esperava, né? Não. Simplesmente... Ele simplesmente faleceu, mas foram 3 anos de luta. Então, doença de Chagas pegou no esôfago dele. Ele não pôde comer por 3 anos. Então, eu vi, assim, minha mãe nessa batalha, nessa luta, dependência emocional completa em cima dele. Então, pensa, a minha dependência emocional, que era o meu pai, né, estava totalmente debilitada diante da minha mãe, que também deveria ser uma dependência para mim. Então, eu não tenho meu pai, mas eu tenho minha mãe para me apoiar. Então, isso automaticamente passou da minha mãe para mim e eu acabei dependendo também de outras coisas, de outras pessoas. E é a pior coisa, né? A palavra diz que maldito é o homem que confia num outro homem, né? Então, eu vivi essa experiência de passar por um relacionamento abusivo justamente porque eu não tinha firmado a minha dependência na pessoa certa, né? No caso, eu não nasci em um berço cristão, né? Minha mãe, ela era da Assembleia. Mas, assim, e o meu pai era católico, então já começava assim, não sabe em qual que vai na igreja católica, vai na evangélica, não sabe como que lida com esse tipo de situação, né? Então, pra mim foi o primeiro baque, e é o que eu acho que mais acontece hoje nos jovens, é o que a gente vê muitas pessoas com dependência emocional em lugares errados, então... Isso é muito forte, isso pra mim... Uma das coisas mais fortes que tu falou foi justamente isso. Eu coloquei a minha dependência na pessoa errada, né? Porque a nossa dependência tem que estar em Deus. E muitas vezes a gente sofre com medo do futuro porque a tua dependência está no lugar errado. E eu gosto muito daquilo que diz assim, se você conhece o autor da história, você sabe como ela vai terminar. Então você confia. Mas quem é que está escrevendo a tua história? Muitas vezes você não conhece o autor da história. E esse é o problema. Sabe? Parece que as coisas vão vindo, né? Eu vi ontem um vídeo assim que me chamou muita atenção, que ele dizia assim, ó. Você não conhece quem está pilotando o avião, mas você confia que o avião não vai cair. Você não conhece quem está pilotando o ônibus que você entra, mas você confia que o ônibus não vai bater. Você não conhece quem está direcionando o navio, se você entrar em um barco, no navio, mas você confia que ele não vai afundar. Mas você não confia quando Deus está direcionando a sua vida. Agora, imagina o quanto que é forte. A palavra dele diz, reconhece-o em todos os seus caminhos, que ele vai endireitar as suas veredas. É isso, é você confiar que ele está direcionando tudo, que ele está no controle de tudo. Aqui eu quero ler rapidinho com vocês. Ali em Salmos 42:11 vai falar assim, ó. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e meu Deus. A nossa alma, ela se perturba. Então, é uma coisa que eu sempre digo, pastora, como, né, desenvolver isso em mim? Porque não é do dia para a noite, não é algo fácil. E a gente sabe disso, não é algo fácil. Você simplesmente ter fé, ter esperança. Não é uma chave que você vira. É uma constante evolução. É um constante desenvolvimento. Você tem que se posicionar nisso. E quando a sua alma se perturbar dentro de você, igual a Tal falou, lê em voz alta, amiga. Fala em voz alta. Fala em voz alta. Fala, alma, por que você está batida dentro de mim? Confia em Deus. Confia que o Pai vai fazer. Confia que Deus está direcionando tudo. Mas aqui a gente tem uma vírgula gigantesca, né? Um parênteses, vamos fazer assim. Se a tua vida não está sendo direcionada por Deus, eu entendo a tua aflição. Porque não adianta de nada. A gente está aqui falando sobre confiar se a sua vida está sendo direcionada por Deus. Pode ter muitos assistindo aqui agora que a sua vida não está sendo direcionada por Deus. Então eu entendo toda a sua aflição. Porque assim, ó,
A questão que a gente pode imaginar é muitas pessoas, elas estão perdidas. Elas estão como se estivessem num quarto escuro e elas não têm saída. Então eu entendo toda a aflição, eu entendo toda a ansiedade, eu entendo todo o medo. Vocês já se sentiram assim na vida de vocês? Já. Conta-me. Nesse momento eu tive uma frustração muito grande, né? Nessa área, digo questão sentimental. E, cara, eu fiquei muito mal mesmo. Muito mal mesmo, porque o lado sentimental é um lado mais... Pega muito. Pra jovem, então... É verdade. Muito. E nisso só que isso eu tinha tanta certeza, sabe? Tanta certeza. Via Deus em tudo. Era algo, cara, pra ser, entendeu? Mas quando não foi, gente, eu fiquei muito mal. Eu já estava na igreja, já tinha passado essas experiências tudo com Deus, né? De ver Ele, de Ele me levantar, de cura e tal. Mas essa experiência me baleou muito. E ali eu fiquei, literalmente, poucos que sabem, e os da minha família, ficou assustada, achou que eu ia voltar à depressão de novo. Porque, querendo ou não, parece que isso é bobeira, né? Para alguns pode ser bobeira. Sentimento... Não, gente. Isso é um lado que mexe muito com a nossa geração, com nossos jovens. Ainda mais a mulher, né? A mulher, ela Sim. tem já uma dependência, ela busca ser protegida Sim. pelo pai, né? Justamente. Exatamente. E, nesse caso, né? Meus pais já estavam separados. Enfim, não tinha apoio paternal na época. Cara, isso de escuro, sem esperança, de você não ver luz, não ver fundo. Eu lembro do dia que eu estava desse estado, eu saí do meu quarto, peguei a chave da minha igreja, me tranquei lá dentro. Nossa. Eu falei assim, Senhor, não vou sair daqui enquanto o Senhor não fazer alguma coisa aqui dentro. Porque eu estava até sensibilidade para nada. Sabe quando a gente gela para tudo? Para tudo, não estou nem falando de vida de oração, nem nada. Mas para tudo, eu não estava nem me vendo por fora. Sabe? Eu estava assim... eu falei, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tratar isso aqui. Forte. Entendeu? E eu fiquei lá dentro. Fiquei. E saí de noite, mas eu lembro que lá dentro, em si não é a igreja, né? Eu fui lá para ter isolamento com ele. Mas você pode fechar a porta do teu quarto, entrar e só sair quando ele te tocar. Literalmente. Falei, Senhor, me toca. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu creio que um jovem precisa ouvir isso. Eu falei, Senhor, me toca. Não quero que isso seja um motivo de falta de esperança, perca de fé. Não. O Senhor já me fez viver tanta coisa. Eu não quero me... Imagine, largar a fé por algo por isso. Eu quero morrer. Prefiro morrer, pelo evangelho, um tiro, essas coisas. Mas morrer por uma frustração sentimental. Falei, não quero que esse seja o fim da minha história. Falei, não, me toca aqui, faz alguma coisa. E eu lembro que eu saí daquela igreja, daquele lugar, com uma esperança. As coisas ao redor não mudou, mas me fez continuar a caminhada, entendeu? Continuar seguindo, independente se eu tenho ou não tenho. Porque tem isso, né? Deus é Deus quando eu tenho. Deus é Deus quando você não tem. Entendeu? Mas não. Se ele mostrar que estar ali com você do seu lado, se ele dizer, estou contigo, abre a Bíblia. Tá lá, eu estou contigo. Exatamente. Acabou. Entendeu? Já é o suficiente para você continuar caminhando.
E o coração do homem é enganoso, gente, por favor, cuidem do coração. Não, mas tudo, Guardem, eu vejo olhem os tudo, sinais, é um processo, da vida. gente. É um processo, A eu vida falo do crente. assim, né? Porque tem, claro, tem mais jovens que estão assistindo a gente, mas, por exemplo, eu tenho 27 anos, então eu sou martelada nisso. Não, martelada ficou feio, né? Tem esperança. Eu tenho esperança, mas eu também tenho experiência com isso. Quantas vezes, N vezes, em que a gente vai... É porque, assim, a gente tem que ter consciência de que a gente ainda tem um pouco de Adão dentro da gente. Então, a gente tem o lado carnal, não tem como. Nós somos mulheres, nós somos seres humanos, a gente sente vontades, né? Só que a gente tem que entender que tudo é um processo. E o que eu mais vejo, gente, é jovem desperdiçando tempo na internet falando de relacionamento. Você que tá me assistindo não me odeia, tá? Mas o que eu mais vejo é tipo assim, um dia eu sonho viver. Aí um monte de foto de casamento, não sei o que, não sei o que. É sério, pastor. É porque, tipo, eu fico indignada, a gente bota um monte de foto de Jesus, sei lá. Porque, tipo, é tipo, só isso. busque o reino. E as coisas depois serão acrescentadas. E todas as coisas serão acrescentadas. Tipo, tem tempo, exatamente, tem tempo pra todo propósito debaixo do céu, gente. Aí tu desce o feed da pessoa, tá só lá, eu sonho com casamento, ou só... Desfoca a sua energia, tira a sua energia disso. Entendeu? Experimente viver outras coisas. Experiências com Deus. Ele vai te preparar exatamente para isso que você está pedindo. Isso mesmo. Porque se ele entregar agora algo para você que você não está preparado emocionalmente, espiritualmente, para lidar com aquilo, ele vai destruir. Ele não vai destruir. Né? A gente tem até um post da pastorinha que eu amo, que ela fala: Deus não vai te entregar algo para te destruir. É sobre isso. E eu acho muito engraçado. Tem até aqueles vídeos que eles fazem, tipo assim, a pessoa tá casando e aí soa a trombeta e Jesus volta e tipo, um pesadelo na minha vida é Jesus voltar o dia que eu casar. Meu Deus! E é muito comum isso, porque as pessoas parecem que a vida da pessoa gira em torno de encontrar um marido pra casar, ou encontrar uma esposa, encontrar um marido, encontrar uma esposa. Só essa historinha, né? Gente, Deus tem mais, gente. Jesus tem mais. Deus tem muito mais. Não é só isso. Fica no propósito, fica no caminho, que no meio do caminho você vai encontrar alguém. As pessoas às vezes ficam assim, eu preciso sair visitando um monte de igreja pra encontrar a varoa. Não, calma, gente. a varoa vai chegar, o varão vai chegar onde você tá. Entendeu? O pastor Dan também. A bênção vai te perseguir. Glória. O pastor Dan falou algo assim na exousia que é muito marcante, né? Que fala, a sua vida vai até onde a sua revelação vai. Então, se você só tá em busca de um relacionamento, é porque tem alguma coisa errada. Você não tá se aprofundando, você não tá se permitindo descobrir e ir mais fundo, né? Procurar viver mais a revelação de Jesus, porque não é só isso, né? A vida não é só um relacionamento. Claro que a gente quer, né? Mas tem que aproveitar. Deus é uma família, né? O tempo é uma de família propósito. feliz. Mas esse não é o único sentido da sua vida. O seu futuro não é só um relacionamento. Não é só. É isso mesmo. Eu queria ler rapidinho com vocês Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é o mais lindo. A gente fica falando, calma, tudo contribui para o seu bem. Mas espera lá. Aqueles que estão segundo o seu propósito. Se você não está no propósito, Deus não tem responsabilidade com você. Falou você tudo. Tem que estar no propósito, você tem que estar no caminho. Senão Exatamente. Deus não tem responsabilidade com você. Nós queremos que Deus assuma responsabilidade sobre a nossa vida, mas nós não estamos no propósito, no caminho dele. Quando você está no alvo, quando você está no caminho, você não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Deus tem responsabilidade com você, porque você está debaixo das asas dele. Mas se você sai, não tem o que fazer. E esse é o problema das pessoas. Esse é exatamente o problema delas. Porque elas querem fazer tudo do jeito delas, andar onde elas querem andar, na desobediência. Querem fazer e ainda querem que Deus cumpra tudo que ele prometeu. É o famoso livre-arbítrio. Não, Deus só tem história, eu falo. Deus só tem história com obedientes. Deus só tem história com obediência. Isso é forte. Isso é muito forte. Aleluia. E eu acho que tudo gira em torno disso. Você confia quando você sabe o final da história, né? Mas eu não vou entrar de novo no processo, irmão. Eu tô falando sobre o processo. Mas você vai chegar
ali e você vai passar por um processo para chegar ali, mas no meio do processo você tem que ter a esperança. Você tem que ter a fé, né, de que algo vai acontecer, de que você vai chegar até ali. Eu tenho mais um versículo que eu queria compartilhar, que vai falar assim, ó, rapidinho ali, em Lucas, vai estar falando assim, ó, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava a multidão no barco. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aí Simão respondeu, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompia-se as redes. Sobre a tua palavra eu vou lançar. E aí a gente volta naquilo que a Vitorinha falou. Quem tem uma palavra tem tudo. Porque quando você tem uma palavra, você caminha debaixo daquela palavra. E aí vai entrar de novo em algo que eu ouvi de um de vocês. Deus é fiel para cumprir, mas você é fiel para esperar a promessa se cumprir? Essa é a pergunta. Você precisa se manter fiel, se achar fiel. Se você tem uma palavra, isso basta na sua vida. Eu tenho uma palavra. Não sei se vai se cumprir quando eu tiver 30, 40, 50, 60 anos, mas eu sei que ela vai se cumprir em um momento. E ela vai se cumprir no tempo determinado de Deus. No tempo que Deus determinou para que aquilo se cumprisse. Aquilo vai se cumprir na minha vida. E eu preciso ter fé nisso. Eu preciso ter fé de que tudo que hoje está acontecendo na minha vida está me encaminhando para aquilo que eu vou viver. José poderia ter perdido a esperança na vida dele em todos os momentos, cara. Ele teve uma promessa, ele teve um sonho. Depois daquilo, os irmãos vendem, vai para Potifar, vai para cadeia. Olha a vida de José. É uma vida sem esperança. Tô dizendo não. Tudo dizia não. Mas aquilo tudo encaminhava José pro propósito dele. Cooperava para o bem. Exatamente, tudo cooperava para o bem de José. Então, você precisa entender isso. Se você tem uma palavra, tudo na sua vida vai te encaminhar para a palavra de Deus sobre você. Aleluia. A Vitorinha precisou passar por tudo que ela passou para que hoje ela fosse um testemunho vivo. As pessoas olham para a Vitória e ela é um testemunho. As pessoas olham para a Tal e ela é um testemunho. Deus tem uma palavra sobre a Tal, mas hoje ela precisa viver tudo que ela está vivendo, o processo que ela está vivendo, para poder viver aquilo que Deus prometeu para ela. Então é isso que eu quero deixar no teu coração nessa tarde. Tudo que você está vivendo vai te direcionar para o seu propósito. Para finalizar, eu queria que a Vi e a Tal falassem algo para vocês. Falei alguma coisa para eles, Vi, depois da Tal, para a gente concluir. Se agarre na palavra. Se agarre na palavra. Abrace a palavra. Viva com a palavra de dia, de tarde e de noite. E vai ter momento da tua história que tudo vai dizer não, cenário e tudo. E vai ser como se fosse um quarto escuro, que você não visse nada, não possa enxergar nada. Mas não é o momento de você enxergar, mas ouvir. Tem uma palavra sobre você. Então, fica como a voz daquela mulher, aquela palavra ecoou dentro de mim. Escolha ouvir a palavra que está ecoando dentro de você. Porque eu tenho certeza que há uma palavra liberada sobre você. Pode ao redor ninguém criar expectativa em você, pode nem você mesmo, mas não olhe para si, não olhe para ninguém, simplesmente olhe a palavra. Se agarre na palavra, caminhe, faça a palavra ser o seu calçado, faça a palavra ser o teu teto, faça da palavra seu tudo. Porque você tendo a palavra, você tem tudo. Você pode não ter nada, mas tendo uma palavra, você tem tudo. Então, segure a palavra e continue caminhando. Porque o Senhor, Ele é o Deus que dá respaldo para aquele que caminha sobre a palavra dEle. Forte. Tal. Sobre a palavra também, um pouco sobre a palavra. Guardei a sua palavra em meu coração.
Quando a gente, então, relacionando ao coração, você vai pegar todos os seus sentimentos, tudo aquilo que você sente, e você vai depositar também na palavra. Então, se o coração do homem é enganoso, a gente sabe, a gente não vai basear nossas emoções em cima da palavra. E sobre o processo, você não muda o processo, mas o processo transforma você. Aleluia. É sobre isso. Contempla o processo. Veja o que Deus está fazendo com você no processo. Muitas vezes, o que você acha que você quer nesse exato momento não é o que você precisa. Forte. E o processo vai transformar você. Você não vai transformar o processo. E o que os crentes mais batem a cabeça é que eles querem transformar o processo e não querem ser transformados. Forte. Então, contemple o processo. Agradeça porque você tem um processo. Paulo já dizia, alegrai-vos diante da provação. Porque se você está sendo provado, é porque Deus quer aprovar você e quer colocar você em um novo nível. Glória a Deus. Aleluia. Então, pra finalizar, vou deixar essa frase que a Tal falou. Nem tudo que você quer é o que você precisa. Deus te abençoe. Até amanhã e